Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Nós chegamos nessa sexta parte da nossa exposição do livro de Neemias. Estamos no capítulo 4 do livro de Neemias e nós vamos fazer a leitura dele todo, para depois nós podermos estudar sobre essa passagem. Acharam aí? Neemias, capítulo 4. Vamos à leitura. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Senhor, nós sabemos que o teu povo está em plena batalha. E nesse momento, Senhor, no mundo em que nós estamos, Senhor, a situação não tende a ser favorável ao cristianismo. Por isso nós precisamos de textos como esses para nos orientar em como viver aqui nesse mundo de maneira prudente, sábia e segura, ainda que com lutas e opressões. E é isso que eu peço aqui nessa manhã, Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, nos mostre como reagir diante da oposição, como termos prudência. Senhor, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, estamos passando por lutas, temos lágrimas em nossos olhos, dor em nosso coração, trazemos almas feridas que precisam de cura, fortalecimento. Enfim, Pai, o teu povo precisa de alento e de forças para continuar. É isso que eu peço para cada um de nós aqui nessa manhã. Fala aos nossos corações. Abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor há de falar nessa manhã. E que não seja homem falando, mas que seja teu Santo Espírito falando à igreja nessa manhã. Que assim haja edificação para a tua glória. E Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, como lidar com a oposição durante a edificação? Nós já vimos desde o início do livro Neemias como um líder segundo o coração de Deus. Um homem que se uniu, ele se identificou com o sofrimento do povo, não ficou parado diante disso, ele assumiu a responsabilidade, ele orou ao Senhor, pediu perdão por situações passadas que o próprio povo causou diante de Deus, que provocou o próprio exílio, a destruição de Jerusalém. Ele também sabe o momento certo, não só de orar e falar com o rei dos reis, mas ele também tem sabedoria para falar com o rei Artaxerxes, e chega no rei e pede recursos. Ele tem sabedoria para falar com os homens, mas antes ele falou com Deus. Agora ele consegue então passar, depois de uma visita a Jerusalém, ele consegue essa licença, vai para a cidade dele, percorre toda a cidade, olha a situação, vê que realmente é triste a situação, mas ele não para por aí, ele examina, projeta, faz os seus planos e expõe o seu plano ao povo, e o povo então assume com ele. E todos, quase todos, se unem a ele na edificação. Vimos na semana passada, na última exposição, o capítulo 3, 99,9% do povo estava com ele, não foi unânime. Mas então nós vimos que onde o povo trabalha unido, Deus ordena a sua bênção ali. Onde há unidade, há bênçãos de Deus. Casa dividida não prospera, casa unida prospera. Vimos 4 princípios para a reedificação do povo de Deus. A coordenação, Neemias sabia colocar a pessoa certa no lugar certo. A cooperação, todos estavam unidos, desde o mais velho até o mais moço, as mulheres, os homens, os de mão fina, os políticos, os agricultores, não tinha melhor nem pior ali, todos eram iguais na obra, todos puseram mãos à obra, não tinha ninguém melhor, mesmo os de colarinho branco estavam no meio deles, trabalhando para a obra. A aprovação, o líder precisa ter o coração do povo, e ele só tem o coração do povo quando ele dá seu coração para o povo. Neemias tinha a aprovação do povo porque ele se deu para o povo, e então ele recebeu de volta a aprovação do seu povo, e o coração do seu povo estava com ele, em unidade com o líder. Por último, vimos que a comunicação, outro princípio da reedificação é a comunicação. Neemias sabia se comunicar, falar corretamente, onde e como fazer cada parte da obra. Ele foi um homem de comunicação, um homem que falava, e mais do que isso, ele sabia relatar por nomes todas as famílias, cada pessoa de cada família. Vimos isso no capítulo 3, exaustivamente, família por família, ele relatou o que cada um fez.
Ele conhecia essas pessoas, ele amava essas pessoas e ele tratava elas pelo nome. Também aprendemos com Neemias que nem sempre há unanimidade. Nós vimos ali no capítulo 3, no versículo 5, porém não se sujeitaram os nobres dos tecoitas, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Nós vimos também que sucesso na obra não quer dizer unanimidade. Nós vimos com Neemias que nem líderes da igreja, nem o povo de Deus devem perder o foco por causa das rejeições internas ou oposições externas, que é o que nós vamos voltar a examinar um pouco mais essa manhã. Isso não pode tirar o nosso foco. Segundo o Dr. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: devemos nos alegrar mais com quem está conosco do que nos entristecermos com quem está de braços cruzados. Sempre vai ter gente que não vai querer fazer a obra. Não tem problema, a obra precisa continuar. Independentemente de quem não queira. A igreja não funciona baseada nisso. Então hoje nós continuaremos examinando as táticas de Neemias e do seu povo para se firmarem na edificação com prudência. A palavra-chave aqui é prudência. Vejam, Neemias era um líder prudente. O que significa prudência nas Escrituras? O prudente significa um homem sábio, hábil e criterioso. Ele não é alguém super cheio de motivação, mas sem razão. Não, ele tem inteligência, ele calcula, ele sabe como fazer a coisa. Prudência significa isso. Não só ter bom ânimo. Às vezes o entusiasmo faz parte, mas o entusiasmo com prudência. No termo hebraico, prudência significa zehirut, que significa alguém que se guarda, que está atento, apercebido da situação. É um homem ou uma pessoa cautelosa, é o que diz em hebraico. No grego a mesma coisa, prônimos, significa alguém sensato, que toma decisões inteligentes. Isso é prudência. Muito bem, deixe o texto aí, se quiserem apagar também não tem problema. Vamos lá. Como nós já vimos, irmãos, todas as vezes que o povo de Deus é reavivado para prosseguir na obra do Senhor, os adversários contra-atacam. Sempre é assim. Ele ataca uma vez, não é bem sucedido, mas ele aguarda momento oportuno para fazer um segundo, um terceiro, N número de ataques à igreja do Senhor. Sempre vai atacar, sempre que a igreja é ativa, frutífera. É lógico, um povo que não cresce, um povo que não desenvolve, não tem necessidade de sofrer ataque, ele já está estagnado. Porque esse é o objetivo de Satanás, estagnar a obra, parar a edificação. Mas quando o povo começa a crescer, aí os ataques se intensificam. É aí que o ataque, realmente Satanás está furioso para atacar esse povo. Primeira parte, nós vamos ver o seguinte, nós vamos dividir o estudo de hoje em 3 partes. Primeira parte, nós vamos começar vendo quais são as estratégias dos inimigos para atrapalhar a edificação da igreja. Nós entendemos que, eu acredito que essa é uma estratégia bastante militar, não é? Para você ter sucesso no ataque, você precisa conhecer algumas armas do inimigo, não é? Você precisa conhecer a estratégia do inimigo. O quanto mais informação, por isso, os espiões são tão bem-vindos, né? No exército e nas forças armadas, para conhecimento do que está no coração do inimigo. Essas informações são preciosas. Então, precisamos conhecer quais são as estratégias do inimigo para atrapalhar a edificação da igreja. Em segundo lugar, vamos ver quais são as armas que a igreja, como a igreja reage, quais são as armas que a igreja pode lançar mão para combater esses ataques. E em terceiro lugar, faremos conclusões sobre isso e a aplicação. Então vamos lá, nessa primeira parte, versículos 1 e 2, você já pode ver claramente aí que o inimigo está furioso, não é mesmo? Ele diz no versículo 1 aí, Sambalate, que era o chefe da gangue, né? O líder da oposição,
Sanbalate estava furioso, e diz ali que ele ouviu que o muro estava quase avançando a edificação, ele se indignou muito e escarneceu dos judeus. O que significa escárnio? O primeiro ponto, a primeira arma do inimigo para atrapalhar é o escárnio, Então Sanbalate espumeja esse ódio pelos lábios, através do escárnio. Vamos ver o que significa escárnio. Versículo 2, ele faz algumas perguntas, e a gente pode identificar, pegar, o que significa a palavra escárnio. Como Sanbalate escarneceu dos judeus, do povo da igreja. Em primeiro lugar, ele humilha os judeus, chamando-os de fraco. A primeira pergunta que ele faz, versículo 2. Que fazem estes fracos judeus? Primeira coisa é chamar a igreja de fraca. Esse povo é fraco, escarnecendo do povo de Deus. Primeira coisa, chamando-os de fracos. Segunda coisa, ele arroga para si um domínio sobre os judeus. Ele diz assim, permitir-se-lhes a isso. Ele quer dizer assim, quem eles pensam que eles são? Eles pensam que eles mandam no nariz deles? Não, eu é que mando. Geralmente as pessoas que atacam o cristão, ele também arroga isso, ele também traz para si essa, como se fosse essa, se ele tivesse essa condição, essa autoridade. Não é você que manda em você, não. Papai manda em você. Mamãe manda em você. E aí você não consegue tomar decisões segundo Cristo. E fica patinando em algumas situações por medo dessa questão de uma falsa autoridade sobre sua vida. Então, segundo ponto é esse, escarnecendo ele arroga esse domínio sobre os judeus, que na verdade era mentira. Terceira pergunta que ele faz, terceiro escárnio, ele diz assim, sacrificarão? O outro ataque contra a igreja é dizer, tentar impedir o culto a Deus. Não só estar literalmente presente na igreja, mas durante o dia a dia. Pessoas chegam e vão dizer assim, você acha que você, estudando a Bíblia em casa, fazendo culto doméstico, fazendo todas essas coisas, você acha que isso vai resolver? Não perca tempo com essas bobagens. Não faça isso. Então, o terceiro ataque perigoso contra a igreja, que faz parte desse escárnio contra a igreja, é impedir as práticas de culto ao Deus dos judeus, ou ao Senhor. Impedir o culto a Deus, impedir um relacionamento com Deus. Sacrifício significa isso. Quarto ponto, Sanbalate sente inveja do êxito dos edificadores, e ele diz assim, darão cabo da obra num só dia? Mais uma vez eles escarnecem, parece que eles não vão, será que eles vão dar conta? Como quem diz assim, vocês pensam que vocês vão longe? Mas ali ele exala inveja do povo de Deus. Na verdade, apesar de nós entendermos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais, mas nós entendemos também que o inimigo mesmo usa pessoas para escarnecer de nós. Pessoas de carne e osso como nós. E às vezes a gente tem que tomar cuidado. Nós não estamos aqui para matá-los. Nós não estamos aqui para reagir de maneira pesada, agressiva como eles. Mas nós estamos aqui para nos proteger. E nós precisamos entender isso. E há sim inveja, porque eles olham para famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, uma igreja sendo fortalecida. Eles olham para tudo isso e eles escarnecem. Eles dizem, onde eles pensam que eles não vão longe. Por último, Sanbalate quer manter o povo de Deus em vergonha e ruínas. Ele diz assim, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O inimigo sempre quer manter o povo de Deus em ruínas. Ele vai fazer de tudo contra a edificação para isso mesmo. Sempre em vergonha, aquela igreja sempre que passou por lutas, que passou por problemas, aquela igreja ou aquela família, eles pensam que se arrependendo, voltando para Deus, eles vão conseguir alguma coisa. Não, eles não vão longe. Vamos mantê-los em vergonha, em ruína, em condenação, para que eles não cresçam, para que eles não se desenvolvam, para que eles não andem para frente, fiquem sempre patinando no mesmo lugar. Essa é a estratégia do inimigo. A primeira, falando de escárnio.
A segunda, versículo 3, aqui, de igual modo, o secretário de Sambalate. Quem era o secretário de Sambalate? O amonita chamado Tobias. Ele também usa uma arma semelhante ao escárnio, a mesma coisa. A gente pode dizer que o desprezo é um sinônimo do escárnio. E aqui, ele diz assim no versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ele quis dizer assim, olha, eles podem fazer o que for, eles podem se esforçar, mas não vai longe, a casa vai cair de novo, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Qualquer coisinha que vier, mais um probleminha dentro daquela igreja e a casa cai. Tem mais um probleminha dentro daquela família e tudo volta às ruínas. Então eles falam isso, veja, chega aos ouvidos do povo de Deus, não é? Então, versículos 7 e 8, eu vou fazer um vai e vem aqui nos versículos, porque eu estou pegando, uma pregação expositiva temática, tá bom? Nós vamos falar primeiro um tema, o tema do ataque, como é que o inimigo trabalha. Depois a gente vai pegar os versículos falando como a igreja, como o povo de Deus reage, ok? Então o primeiro tema é esse, né? Estamos examinando as estratégias do inimigo. Versículos 7 e 8, avança um pouquinho, ele diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas. Aqui, Sambalate, o líder opositor, ele faz uma convocação de outros povos, ele junta gente, ele esparrama a notícia, ele quer agregar mais gente, mais inimigos, para ganhar força, para assustar o povo de Deus. Então ele faz uma convocação, ele junta mais gente, né? E ele consegue contaminar esses outros povos. Vejam o finzinho do versículo 7. Já ameaçava fechar-lhe as brechas, então ficaram sobremodo irados e, versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para atacar Jerusalém, através da confusão. Então, o inimigo também, ele vai captar esforços, captar gente, somar gente para atacar, contaminar, esparramar, trazer mais aliados. Ele precisa disso, né? Para suscitar o quê? Ele diz aqui no finzinho do versículo 8, confusão. A confusão se dá por semear contendas, intrigas e divisões, por infiltrados dentro do povo de Deus, para desestabilizar e desacreditar a liderança. Presta atenção, o primeiro ataque do inimigo sempre é contra os líderes. Se ele derrubar o comandante, ele derruba toda a tropa. Ele liquida aquele pelotão, aquela tropa. Então o primeiro ponto é desestabilizar, é falar mal do líder, falar mal da família do líder, é trazer alguma ameaça contra o líder, ele vai tentar fazer isso. Então ele vai trazer essa desestabilidade e descrédito à liderança, além de distrair o povo e tirar o seu foco. Distrair, perder tempo. Queridos, nós estamos feridos por causa de coisas que aconteceram aqui, nesse mesmo sentido. Os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. E se nós não reagirmos corretamente, nós podemos pecar ou por sermos agressivos, ou por sermos omissos. Mas nós precisamos buscar de Deus o equilíbrio para lutar contra isso. Isso é uma realidade, irmãos. Nós não podemos ignorar os seus ardis, nós vamos ver daqui a pouco isso também. Então, confusão é semear essas contendas para desestabilizar a liderança, desacreditá-la e distrair o povo. Vejam versículos 10 a 12. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Até então a obra ia bem, mas quando Judá ouviu esses rumores, esses boatos, essas ameaças externas, alguns carregadores já falaram: estamos enfraquecidos, psicologicamente ficaram afetados.
E eles continuam dizendo assim, versículo 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Versículo 12: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, versículo 12 também, sim. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: os inimigos falaram, verbalizaram: nós vamos entrar lá e vamos matar todo mundo. Eles ouviram, gente da igreja ouviu, temeu, se enfraqueceu. E aqui o boato começa a entrar para dentro da igreja, começa a contaminar o rebanho, enfraquecer aquilo que era a convicção do povo. Nós vamos fazer a obra em nome do Senhor e por amor ao meu povo, como Neemias ensinou eles. Mas aqui agora começa a haver um desequilíbrio, um vacilo, por assim dizer, não é? Então, a confusão também vem através de boatos que desanimam o povo. Os inimigos intensificam, percebem que eles intensificaram o combate, o ataque, ameaçando agora verbalmente matar os eleitos, através de boatos. Eu quero fazer uma observação aqui. Queridos, o sentimento de ódio crescente nos corações dos inimigos da igreja, o sentimento de ódio crescente nos corações dos inimigos de Deus e do seu povo, não tem limites. Eles são capazes de tudo. Nós não podemos ignorar isso. Os inimigos são capazes das coisas mais escabrosas que nós possamos imaginar. E eu não estou falando isso aqui para a gente ter medo deles, tá? Pelo contrário. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles são prudentes. Mas eles têm que saber reagir. Como reagir? Muito bem. Então, terminamos aqui a primeira parte. Nós vimos sobre o escárnio, sobre o desprezo, sobre os boatos, sobre a maneira com que o povo os inimigos querem trazer confusão para dentro da igreja. Vocês percebem? São boatos, mas que muitas vezes a gente pega esse boato e fica preso nele. Não podemos ficar presos nele. São boatos. Maior é o que está no meio do povo de Deus do que o que está no mundo. Nós precisamos crer nisso. A obra é do Senhor, não minha, não sua. E se a obra é de Deus, quem impedirá? Quem impedirá a obra do Senhor? Nessa segunda parte, olhando para a soberania de Deus, mas olhando também para a responsabilidade humana, nós vamos ver então como a igreja deve combater esses tais inimigos nessa segunda parte. Antes de tudo, irmãos, antes de examinarmos os versículos que falam sobre as armas da igreja contra os inimigos da igreja, eu queria trazer aqui a primeira grande arma, talvez o que dá base para nós lançarmos mão das outras armas. Antes de tudo, então, não sendo ingênuos. Não sejam ingênuos. Não afrouxem a vigilância por causa do amor. Cuidado. Não sendo ingênuos e reconhecendo, identificando, levando a sério tais ameaças. Isso é o princípio da prudência. Eu não sei de onde eles vêm, por onde eles vêm, quando eles vêm, por isso eu me preparo hoje. Eu preciso me vacinar contra as ciladas do diabo e dos seus secretários. Neemias não estava interessado e nem focado nas ameaças dos opositores, mas não ignorou os seus ardis. Neemias não negligenciou nesse ponto, ele estava alerta, vigilante, atento. E a primeira arma que Neemias nos ensina aqui nessa manhã, a primeira arma da igreja é a
oração. Eu já ouvi falar muito, desde o início da minha conversão, tipo assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Queridos, a oração é a respiração da vida cristã. Nós estudamos a semana passada, quando falamos aqui para os homens, mostrando a importância de manter um bom relacionamento com a esposa, porque disso depende as suas orações chegarem ao trono de Deus. 1 Pedro 3,7, para que não se interrompam as vossas orações. Da mesma forma, quando eu cuido então da minha amada, porque Deus está interessado nos meus cuidados para com a minha amada, a minha esposa, então o meu relacionamento com Deus está livre, e isso é bênção, porque se eu estiver do lado de Deus, quem será contra mim? Se Deus estiver comigo, quem poderá me derrotar? Então, primeira arma é a oração. Veja o versículo 4 e 5, ele diz assim, Neemias orando, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre as cabeças deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Versículo 9, primeira parte do versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Primeira parte do versículo 9. Então, a oração é a primeira arma que Neemias nos... Todo líder precisa ser um homem de oração e deve saber orar na hora certa e da maneira correta, conforme as circunstâncias. Nós não vamos conseguir falar aqui sobre o que significa ou como se dá no Novo Testamento uma oração imprecatória, mas nós podemos já ver alguma coisa aqui. Nós podemos sim dizer, Senhor, faça justiça, porque essas pessoas estão contra a tua obra. Senhor, age, segura esses homens. Eu não posso pedir para que Deus quebre o maxilar de tal pessoa, eu não posso falar isso. Isso não é atitude cristã. Mas eu posso dizer assim, Senhor, faça justiça, Senhor. Tu és um Deus justo. Age, Senhor. Guarda o teu povo. Que não seja eu colocando as mãos para fazer vingança, mas a palavra de Deus diz que tu és o vingador do teu povo. Então, age, Senhor. Faz justiça. Então, a primeira arma é essa. Saber orar. E da maneira correta. Não adianta ficar aqui agradecendo por tudo que está acontecendo, sendo que o inimigo está na porta. Fala assim, Senhor, destrói esse inimigo, Senhor. Senhor, proteja a tua igreja, Senhor. Faça justiça, Senhor. É contra o teu nome e contra a tua igreja que eles estão se levantando. Então, vingue-se, Senhor, da tua igreja. Segunda arma da igreja, a vigilância. Presta atenção na segunda parte do versículo 9. E, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Versículos 12 e 13. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós, então, veja, há uma ação aqui, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas armas, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. A oração e a ação não se excluem. Eu devo orar, mas eu devo agir também. Eu devo me precaver. Eu não posso dizer assim, Senhor, eu vou sair, eu vou viajar, tá? Vou ficar uma semana fora, eu vou passear com a família, e a casa vai ficar vazia. Senhor, proteja a minha casa e deixa a porta escancarada. Você precisa pôr tranca na porta. Você precisa pôr um cadeado no portão. Você precisa ligar um alarme se você tiver, cerca elétrica se você tiver. Você precisa ser prudente. Nós precisamos fazer a parte que nos cabe como homens responsáveis. Então, prudência é saber se preparar para todos
os possíveis obstáculos da vida, sobretudo contra o mal. A soberania, essa máxima da visão reformada cristã, é muito importante. Isso tem sido consolo para o meu coração e ao mesmo tempo exortação para um homem preguiçoso como eu. Essa máxima diz o seguinte: a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam de mãos dadas. Eu, como homem, líder da minha casa, eu preciso tomar atitudes para prover e proteger a minha família. É isso que nós aprendemos aqui com Neemias. Essas armas todas aqui simbolizam uma vigilância. Terceira arma da igreja, firmando no propósito. Ter um propósito claro na sua mente. Por que a igreja existe? Por que eu sou cristão? O que um cristão faz na vida? Quais são as responsabilidades do crente? Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Agora, presta atenção. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Nós precisamos ter um propósito bem claro. A igreja precisa ter uma visão clara do seu propósito aqui neste mundo, que nós temos duas grandes responsabilidades. Veja bem, isso aqui é a estrutura até mesmo para o evangelismo. Para sairmos para pregar o evangelho para o mundo, nós não podemos deixar a casa descoberta. O relacionamento com Deus em primeiro lugar e o cuidado com a família, com a igreja, com o semelhante em segundo lugar. Com o próximo, nós não podemos abrir mão disso. O propósito é Deus, o Senhor. Lembre-se de Deus e lembre-se dos irmãos. Lembre-se da sua casa. A minha responsabilidade maior é me relacionar com o Senhor e assim poder cuidar da minha família e assim poder cuidar da nossa igreja, podermos cuidar da nossa igreja. Graças a Deus a liderança é plural, um só não aguentaria. Então, nós temos essas responsabilidades bem definidas para com Deus e com os irmãos. Precisamos guardar isso no nosso coração. Qualquer outra coisa pode ser até boa, se você tiver tempo, condições, tudo bem, adquira outras responsabilidades, mas não negligenciem essas duas principais. Seu relacionamento com Deus. Num propósito, você tem que entender o propósito maior. É a sua vida com Deus e sua vida com os da fé. Os da família da fé. Os da casa de Deus. A igreja, a família. Esse é o nosso grande propósito. Em último lugar, quarta arma da igreja, uma palavra de fé que produz encorajamento e segurança para o povo. Vejam os versículos 19 e 20. Disse eu, Neemias, aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aqui, o toque da trombeta, algumas coisas a gente aprende aqui. O toque da trombeta significa o chamado de um líder. A palavra de comando. O toque de trombeta era para todo o povo ouvir e se posicionar de alguma forma. Ou era um toque de uma forma que significava está chegando uma festa, está no momento de ir para uma festa, uma comemoração. Ou dependendo do toque, gente, tem inimigo aí, vamos à guerra. Era um outro toque, era um outro preparo. O povo tinha que estar ouvindo a voz de comando. E aqui, versículos 19 e 20, não somente os líderes, mas todos os crentes devem exortar-se e animar-se mutuamente. Veja, ele diz assim:
o nosso Deus pelejará por nós. Quando? Quando nós estivermos unidos, congregados, debaixo do comando que vem do líder, mas que não é do líder, é do Senhor. O líder nunca dá um toque na trombeta sem que o Senhor o mande, porque vem de Deus o comando. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Quem comanda o povo de Deus é Cristo, o cabeça da igreja. Os líderes, os presbíteros, são só instrumentos para fazer o som. Mas quem comanda a igreja é Cristo, o Senhor. E dele vem o comando. Então, e esse comando anima. Quando você percebe que existe um povo junto com você, que você não está sozinho, que existe alguém que está atento. Esse alguém que está atento vai tocar a trombeta na hora certa. E quando ele tocar a trombeta na hora certa, eu vou para junto dos meus irmãos. E quando eu estiver junto com os meus irmãos, eu estou seguro, porque Deus pelejará por mim. Eu estou junto com o povo. Uma ovelha sozinha é presa fácil para o lobo, mas quando estamos em rebanho, o Senhor peleja por nós. E nós estamos guardados sob a segurança, a potente mão de Deus. A segurança nesse toque. Então relembrar que nos protegemos mutuamente e que Deus peleja por nós acima de tudo, é a maior fonte de segurança para os crentes nas provações. Você não está só. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Isso é base para a nossa segurança, descanso da nossa alma. Eu não estou só. Existe mais gente orando por mim. Existe mais gente combatendo por mim. Existe mais irmãos somando comigo. E junto, acima deles, está o meu Senhor. Porquanto se estou debaixo da nuvem ou da coluna de fogo, como era o povo na saída do Egito e no deserto, quando eles caminhavam debaixo da nuvem e da coluna de fogo, eles estavam seguros, porque ali estava a presença de Deus. Deus pelejava por eles. Isso é segurança para a igreja. Então, terceira parte, concluindo. O que nós tiramos disso? Ou melhor, vamos fazer a conclusão do texto primeiro, né? A conclusão aqui a gente vê que prudência garante perseverança durante a obra, mesmo em meio às perseguições. Repetindo, prudência garante perseverança durante a obra, mesmo em meio às perseguições. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Versículos 15 a 18. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Mas, versículo 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Vou fazer um brequinho aqui, uma pausinha. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Versículo 14, lá em cima. Inspecionei, dispus-me e... Quem é esse inspecionei aqui? Quem inspecionou? Neemias. Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: queridos, agradeça a Deus se a tua igreja tem líderes, pecadores e limitados como você, porém fiéis ao Senhor. Agradeça se você tem líderes, homens falhos, verdade? Homens que não têm condições de prometer para você que serão perfeitos agora, aqui e agora. Não tem. Mas eles estão na guerra com você. Eles estão na guerra por você. Eles estão se dando por você. Vão errar em decisões? Vão. Mas ainda assim,
procurando o bem da igreja e não seus próprios interesses. Não há nenhum sentimento de segundas intenções aqui. Líderes focados na igreja. Continuando. Versículo 18, eu parei, né? 16. 17, agora, veja bem. Quem eram aqueles que estavam desanimados? Lá no versículo 10. Os carregadores estavam desanimados, né? Mas depois dessa palavra de consolo de Neemias, depois da oração de Neemias, depois de um incentivo de Neemias, depois de uma vigilância, eles perceberam que eles não estavam sós, estavam seguros, porque Deus estava com eles e porque os irmãos estavam também engajados na obra. Aí então os carregadores por si mesmos voltaram à obra. Olha o versículo 17, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Versículo 18, né? Até o 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Agora pula para o versículo 21 a 23. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Aqui houve um crescimento. Muitas vezes a perseguição produz maturidade no povo de Deus. Já deixaram de ser meninos, já deixaram de ser imprudentes. Agora eles não estão mais, eu vou fazer a obra, vamos fazer a obra. Beleza, vamos fazer a obra, entusiasmo é bom, mas com prudência. É necessário maturidade. E a aprovação, a perseguição produz maturidade. Agora eles não só têm bom ânimo para fazer a obra, mas eles estão armados, prudentes, sábios, mais sábios um pouquinho do que eram antes. Então a obra precisa continuar. Veja, aqui Neemias não canta a vitória, ele diz assim: nós continuamos. A coisa não parou, não chegamos ao fim ainda, precisamos continuar. A obra precisa continuar. Nesse capítulo aqui, Neemias nos mostra que a obra ainda não acabou, ela precisa continuar, mas com determinação e prudência. Nosso foco e preocupação maior não são os inimigos ou as ameaças contra a edificação. Nós não podemos ter esse foco o tempo todo. Eu não preciso ficar preocupado em, tipo assim, né, como diz uma analogia meio bobinha, mas que nos funciona, que pode ajudar. Por exemplo, eu não posso ficar preocupado em olhar para uma nota de R$100 falsa para saber como é que é uma nota de R$100 falsa. É só eu me apegar à verdadeira. Quanto mais eu examino a verdadeira, mais eu tenho condições de detectar uma falsa quando ela aparecer. Então o foco é naquilo que é o propósito, Deus e os irmãos, e não ficar olhando, será que o inimigo vem hoje? Que hora que será que ele vem, hein? Vou ficar aqui na porta esperando o inimigo vir. Você não faz mais nada na vida, você não desenvolve, você não frutifica, a obra não vai para frente. Nosso foco não é estar atento às ciladas do inimigo, mas medidas devem ser tomadas para não ficarmos à mercê do acaso. Nós precisamos ter cuidado. Deus ordena ao seu povo, lá em Miqueias 2, versículo 10, na primeira parte, eu vou ler para vocês, diz assim: Deus ordena, levantai-vos. O pessoal estava querendo, está na hora do descanso, chegou as férias. Deus fala assim: levanta, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Queridos, nós estamos em plena guerra ainda. Não é hora de afrouxar
Não é hora de deixar as armas de lado e ficar, agora a coisa vai, o vento leva. Eu vou empurrando com a barriga. Não, é hora de ajustar os cintos e preparar, e afiar as espadas, e preparar as nossas armas, estarmos com ela do lado. Então aqui não é o nosso lugar de descanso ainda, nosso lugar definitivo de descanso, irmãos, e enquanto estivermos peregrinando neste mundo hostil, temos que continuar sem parar, mas na dependência de Deus e uns dos outros. Isso chama-se mutualidade. Isso é vida de igreja. Apesar de nós às vezes não nos darmos tão bem com uns e melhor com outros, isso é normal em qualquer casa, qualquer família e na igreja. Não deveria ser assim, né? Mas por causa do pecado ainda é assim, né? Mas fazer o quê? É aquela pessoa que está aí do teu lado, é aquela que Deus pôs do teu lado. Foi Deus que pôs, não fui eu que escolhi, não foi você que escolheu. E vamos trabalhar juntos. Em alguma medida, ele tem dons que você vai precisar deles. Você vai precisar daquela proteção daquele irmão, daquela obra daquele irmão, daquela irmã. Ninguém chegará lá sozinho. Então vamos às aplicações rapidamente. Primeira aplicação que nós temos. Como devemos orar? Quais os pedidos durante as lutas? Como nós devemos pedir ao Senhor? Primeiro pedido, pedir direção e sabedoria nas decisões. Pedir direção para Deus e sabedoria nas decisões a serem tomadas. Nós não vemos tudo, irmãos, e precisamos do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Então, peça a Deus, que não vai lhe lançar em rosto, mas que lhe dará sabedoria livremente, diz Tiago. Peça sabedoria para Deus. Peça para Deus sabedoria. Segundo pedido, eu não estou colocando em ordem, você é que sabe. Cada um de vocês vão orar da forma como o Espírito Santo colocar no seu coração. Estou falando aqui alguns elementos dessa oração em meio às lutas, não é? Nos momentos de luta. Segundo pedido, então, pedir sempre proteção divina. Isso nos dá segurança. Por quê? Porque sem Deus, nada podemos. Nada podemos. Nós precisamos de Deus. Nós não temos força, nem sabedoria, nem capacidade suficiente para suportar as pressões do inimigo e do mundo. Então nós precisamos de Deus, pedir proteção divina. Terceiro, pedir que Deus faça justiça contra nossos inimigos. Veja, que seja Ele o vingador e não nós. E orar assim, ser honesto diante de Deus, orar assim alivia a alma ferida e injustiçada. Se você está ferido, ou por alguma injustiça, ou por alguma coisa que alguém cometeu contra você, e você está com a alma magoada, ore ao Senhor, e deixa toda essa mágoa nas mãos dEle. Porque senão nós não vamos conseguir prosseguir na obra. Se nós ficarmos sempre pensando em pedir para Deus quebrar o queixo do inimigo, não sei porque que eu fui ouvir isso. Misericórdia. Não faça isso. Coloque nas mãos de Deus, peça para Deus fazer vingança, mas continue focado na obra, irmãos. Nós perdemos muito tempo às vezes com as orações imprecatórias. Faça ela, mas alivie a tua alma. Lance para Deus toda a amargura, todo esse ressentimento, toda essa dor, ainda que seja justa a tua dor. Lance para Deus e continue a edificação. Quarto pedido, pedir graça e força para perseverar, para continuar a obra de edificação de nossas casas e de nossa igreja local. Nossas forças e nosso ânimo são limitados, mas Deus recobra o ânimo do abatido. Ele é poderoso para isso e restaura a força do fraco e do cansado. O Senhor disse claramente, quando esteve aqui entre nós, Ele deixou claro lá em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Nós precisamos desse alívio, irmãos. Nós precisamos desse consolo, de uma alma consolada, independente de vermos a justiça e a vingança de Deus, mas um consolo aqui e agora, até que o Senhor faça a justiça sobre aquilo e aqueles que nos agrediram, que foram injustos conosco. Não foquem neles, foquem em Deus, e busque de Deus esse alívio, para você prosseguir, porque nós precisamos dessa força para perseverar. A obra é grande, queridos, nós não podemos parar agora. Segunda aplicação, como agir com prudência, como ser vigilante e diligente. Primeiro texto eu queria jogar para você, para que você analise, 1 Pedro 3, 11 e 12, ao contrário do que nós estudamos a semana passada, quando nós falamos para os maridos, cuidem de suas esposas, senão, se você maltratá-las, as suas orações serão interrompidas, não é? Agora, vamos ver então o outro lado, não é? 1 Pedro 3, 11 e 12 diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, Pedro está ensinando assim: aparte-se de uma coisa e una-se a outra, busque a outra. Perceberam? Deixe uma coisa que não é boa, deixe o mal, aparte-se do mal e apegue-se ao bem, ao que é bom. Perceberam aqui o que Pedro ensina? O que significa isso? Primeiro, identifique quem são os verdadeiros inimigos, bem como admita os que Deus colocou ao seu lado como verdadeiros aliados. Dr. Hernandes nos ensina através de uma frase muito bonita, que eu gosto. Ele diz assim: quem faz do aliado, do seu aliado, um inimigo, fatalmente fará do inimigo seu aliado. Nós precisamos tomar cuidado. Nós não somos causadores de divisão na igreja. Nós precisamos lutar como aliados, apesar das diferenças. Apesar das diferenças. Então identifique, primeira coisa, identifique os verdadeiros inimigos e admita também quem são os verdadeiros aliados. Segundo ponto, aparte-se dos que atrapalham a obra, dos que procuram desanimá-lo ou enganá-lo. Aparte-se das más conversações que corrompem os bons costumes. Cuide das suas amizades. Que perigo! Você já sabe que algumas pessoas são terrivelmente provocadoras, causadoras de divisão na igreja, pessoas más, de intenções más, e ainda continuamos de amizadezinha com essas pessoas. Você está flertando com o fracasso na sua vida cristã. Você pode ser o próximo a cair em desgraça por causa dessas amizadinhas tolas. Infelizmente, nós precisamos tomar postura contra aqueles que são inimigos da igreja. Eu não posso flertar com quem já provou ser inimigo de um povo que está lutando contra seus pecados para caminhar com Deus. Se essas pessoas foram inimigas desse povo, são meus inimigos. E eu não tenho nada a ver com eles. Eu não tenho nada a ver com eles. Vejam, eu não estou falando daqueles que estão em ignorância, que muitas vezes nos atacam, né, por não saberem da verdade. Eu não estou falando isso. Eu estou falando daqueles que, dizendo os irmãos, que andaram conosco às vezes, ou não, mas que são frontalmente inimigos do Evangelho e inimigos da igreja. É contra esses que nós temos que tomar cuidado. Como diz Paulo contra Alexandre o Latoeiro: ele me causou muitos males, e eu o lancei a Satanás, para que ele aprenda.
Isso é uma oração imprecatória no Novo Testamento. Então, aparte-se desses que praticam os males. E por último, então, una-se com os edificadores. Comprometa-se com a edificação de sua igreja local e especialmente com a edificação da sua casa. Você não vai a lugar nenhum se estiver mal acompanhado, como também se estiver sozinho. Você não vai a lugar nenhum sozinho. Então, seja um auxílio da igreja e não um empecilho para a igreja. Coloque-se do lado, coloque seu ombro junto com os edificadores. E Deus nos dará a vitória. Esse muro vai completar em 52 dias. Ninguém viu obra semelhante, nem lá atrás e nem agora. Um muro tão extenso, com dificuldades tão grandes, levantado em 52 dias. É um portento, é algo inaudito. É um milagre. Deus pode fazer esse milagre no nosso meio, se nós estivermos unidos, num só propósito. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pela exortação que nos coloca numa situação delicada, porém, não sem a devida instrução e condições de tomarmos nossas decisões. Pai, eu peço por mim e por cada um dos meus irmãos aqui, tanto irmãos como irmãs, Senhor, que precisam tomar essas decisões referentes a tudo que foi dito aqui nessa manhã, para termos prudência, para caminharmos de forma prudente, porque o Senhor ama aqueles que se comportam dessa maneira. Senhor, nos dê coragem para tomarmos essas decisões, nos dê sabedoria para darmos esses passos, nos dê força, graça e ânimo para que continuemos edificando nossas casas, nossa vida cristã, nossas casas, nossas famílias e nossa igreja, conforme o Senhor planejou. E Senhor, acima de tudo, Senhor, que não percamos o alvo de que o Senhor prometeu que sobre esta pedra, que é o próprio Senhor Jesus, o Senhor está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, que nós tenhamos essa certeza em nossos corações, essa convicção, e que assim também possamos participar com prudência desta obra que o Senhor está fazendo na igreja. Que todos aqui sejamos edificadores, nenhum fique de fora. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai.